Boa noite. Bem-aventurados aqueles que têm o coração puro. Quando ele fala essa questão de cortar, eu me lembro imediatamente de uma irmandade que começou por volta dos anos 30, lá em Akron, nos Estados Unidos, com dois adictos. Um chamava-se Bill e o outro chamava-se Bob. E eles tinham um problema muito sério com álcool. E eles viram, que duas pessoas com problemas similares, quando começavam a conversar sobre aquilo, elas tendiam a lidar melhor com isso. Então, o Bill já tinha passado por várias internações e ele conheceu em Oxford uns grupos evangélicos que tinham uma sistemática de 4 passos. E o Bill viu que para o nível dele não dava para o evangélico puro. E aí ele desenvolveu, ele ampliou e adaptou aqueles 4 passos e transformou em 12 passos. Que foi surgindo aquilo ali quando ele conhece o Dr. Bob, um dia que ele estava para ter uma crise, estava numa cidadezinha no interior e ligou, se tinha algum padre, alguma coisa, e perguntou então se tinha algum bêbado na cidade. Aí disseram o Dr. Bob. Já era o único médico famoso, mas ele era desmoralizado por causa do problema com a bebida. E aí ligou e o Dr. Bob estava embaixo da mesa da casa, capotado, Mas ele insistiu para falar e conversar, e ali surgiu uma amizade. O Bill passou muitos meses lá na casa do Dr. Bob, e lá eles começaram a desenvolver o que depois se tornou Alcoólicos Anônimos. De Alcoólicos Anônimos, hoje dessa irmandade, tem mais de 400 irmandades. Tem Comedores Compulsivos Anônimos, pega os mesmos 12 passos, só muda o primeiro. O primeiro passo é assim: reconheço minha impotência frente ao álcool e que minha vida ficou ingovernável. Quando você passa por Comedores Compulsivos é assim: reconheço minha impotência frente à comida, que minha vida ficou ingovernável. Quando você passa por Neurótico, que é problema com a emoção, Neuróticos Anônimos, é assim: reconheço minha impotência frente às emoções e que minha vida ficou ingovernável. Se passar por Codependente, reconheço minha vida, minha impotência frente aos relacionamentos e que minha vida ficou ingovernável. Então assim, chega nos adictos, no caso de drogas ilícitas, que também lícitas, porque álcool é uma droga. Aí ele diz assim: reconheço minha impotência frente às drogas, lícitas e ilícitas, e que a minha vida ficou ingovernável. Aí depois segue os outros passos. Logo que o segundo é o reconhecimento da existência de um poder superior a mim mesmo. E o terceiro passo é: entrego minha vida e minhas vontades a esse poder superior. Então você vê a questão espiritual. Larissa de Mel, pode descer. Vitor Ramos, Bruna Vitória, Brena Lia e Roberto Souza. E aí o que é que isso tem a ver com o escândalo? Se a história aqui era o quê? Se a tua mão te faz mal, o que é que você faz? Foi o que eles entenderam. Eles entenderam, Bill e Bob, nós somos incapazes de controlar a bebida. Não tem saída para nós, respeitando quem bebe, que Alcoólicos Anônimos não é contra quem bebe, nem é contra a bebida, mas é aquela pessoa que dá o primeiro passo, reconhece a impotência dela frente a uma coisa e diz: eu não posso. Eu quero que você quer, faça, eu não posso. Então ele arranca da vida dele, literalmente. Evite o primeiro, corre, não pode.
Então, na hora que eu vejo isso, assim, é uma coisa tão sutil, uma coisa que todo mundo faz, todo mundo bebe, é normal, né? E hoje o pessoal bebe mais, hoje diz que tem mulher que bebe mais que homem. Mas essa galera tem uma maturidade tão grande, porque diz assim, eu não posso. No mundo em que as pessoas, talvez por baixa autoestima, por não se verem, por não se amarem, desenvolvem uma codependência, né? Viram escravos da opinião, principalmente da aprovação dos outros. E aí se acham potentes, acham que podem controlar o álcool, acham que podem controlar as drogas ilícitas, acham que podem controlar as emoções, acham que podem controlar a comida, acham que podem controlar o sexo, porque tem dasma, né? Dependendo de amor e sexo anônimo. E a maturidade desse grupo é dizer, eu não posso. Então, o que eu não posso, eu não faço. Porque eu não posso. Não é um arrancar a mão, não é um arrancar o olho. Ele não faz igual aquela mulher que diz assim, mas eu gosto, né? Ele diz, eu gosto, mas eu não posso. Sabe um negócio mais gostoso que você tá triste e ficar esfregando o pezinho na lama, se lamentando, se maldizendo, com autopiedade, e contando, e chorando, e se vitimizando? É gostoso. Chega um nível que você pensa que não é, mas vira assim um círculo que você vai entrando naquele labirinto. Você não sabe como, mas é viciante. Chega, não é aquele ponto que diga assim, não é o homem não chora, é aquele ponto que você chora e continua chorando e não quer parar nunca mais, porque tem todo um conjunto de coisas de às vezes as pessoas passarem e você não se amar e querer ser visto por alguém chorando para a pessoa ter pena de você, para você se sentir ali amado por um minuto, um segundo, uma frase de atenção. Vicia. É a mesma coisa do descontrole emocional para esse aí que você pula para baixo, né? Quando você começa a querer brigar com os outros e se descontrola e começa a falar que parece que você está gritando. Por que você está gritando? Porque você está começando a achar que você pode controlar as suas emoções. Eu vi um dia um vídeo de um cara que o cara bateu no carro dele, ele desceu do carro com um porrete para bater no outro. Ele não pensou se o outro passou mal, ele não pensou se o outro realmente vacilou. Ele sai com um porrete, como quem diz, é como se ele quisesse prejudicar ele, entende? Porque bateu. Só que quando ele veio com o porrete, ele está se sentindo o quê? Poderoso. Só que quando o cara abriu a porta, o cara dava dor do tamanho dele e puxou uma arma. Aí ele só fez baixar o porrete, ficou calado. E voltou, e opa, me desculpa. É isso, o descontrole emocional é quando a gente esquece que tem um poder superior a gente, é quando a gente acha que a gente é o poder superior, que não é. Aí começa a fazer M, né? Por quê? Porque começa a achar que pode, e esquece que um dia a casa cai. Será que esse caso aí desse banqueiro que começou a comprar um, comprar outro, não vai, até que um dia a casa cai? Será que as pessoas que estão com problemas de dependência de amor e sexo começam numa coisinha e para? Não, ele vai, até que um dia a casa
cai. O alcoolismo também começa de pouquinho, aí vai, até que um dia a casa cai. Só que o problema da adicção, que a gente chama escravidão, é que a casa cai várias vezes e você não se toca, não tem aquele famoso simancol, lembra que a gente chamava antigamente, né? Você não se manca, você não presta atenção, cai, você acha que é normal e que depois vai dar certo, mas não vai. Essas doenças do ego, elas são progressivas, irreversíveis, de efeitos fatais, mas que antes de matar elas, desmoralizam. Olha, o doutor Bob estava embaixo, desmoralizado. Para fazer a cirurgia ele tem que tomar uma, senão ficar todos tremendo. Quantos casos aí do descontrole emocional que o cara gritava em casa, derrubava, a mãe botava uma comida ruim, ele rebolava o prato no chão, depois casa, bate na mulher, bate de uma vez, bate do até que um dia dá uma confusão maior e mata. Ele não vai parar se ele não entender de dizer, eu não tenho controle, eu não posso. Quando ele diz assim, eu não tenho, que a mulher começa a dizer as coisas, ele já faz o quê? Cala a boca e sai. É porque ele é frouxo? É porque ele é barriga branca? Não, é porque ele tem maturidade para compreender que ele não tem controle, então ele não vai. Evite pessoas, ambientes e situações. Se aquilo vai te levar a recair, evite. Porque não pode. Você tem uma pessoa, digamos, você é uma adicta de relacionamento. Aí você tem um relacionamento tóxico, que a pessoa faz coisas com você que você depois se sente suja, não gosta. Mas na hora que o telefone toca, você vai. E quando o cara vai, ou a mulher vai, é massa e depois é horrível. Então você tem que entender. Eu sou madura, eu não quero mais você. Você disse isso 1000 vezes e na hora que ele liga, que ela liga, volta. Você vai ter que dizer, eu não posso. O cara vai dizer assim, você não me quer não, quero. Pois vamos, mas não vamos. Por quê? Porque eu não posso. É osso, né? Não? É maduro, né? Antigamente o pessoal dizia assim, deixa de ser besta, termina um relacionamento, fica intrigado, fica sem falar. Fico. Se for muito forte eu fico. Por quê? Porque eu não posso, eu vou falar para depois ter um flashback, bem, não, eu tenho que me sarar primeiro. Quanto tempo isso vai levar? O tempo que for necessário, pode ser 1 ano, 2, 3, 5. Eu já passei 5 anos totalmente afastado de uma pessoa que eu tinha me relacionado por 5 anos. Eu disse, não me ligue, não mande mensagem, nada. Porque tu é danadão, porque tu quer ser o bichão. A pessoa disse, você é o bichão. Eu disse, pelo contrário, é porque eu não posso. Porque se falar, eu recaio. 5 anos depois, falei. Aí eu vi, eu estava como que meio que curado daquele relacionamento. No Daza, no livro de Dependente de Amor e Sexo, ele fala isso. Não é, é diferente do álcool. Como é que você vai deixar de fazer sexo? Entende? Não é isso. Mas ele diz o seguinte, você terminou um relacionamento, tem um tempo meio de 6 meses para você com você. Não fique com ninguém. 6 meses. Recomenda, ele não manda. 6 meses. Mas o que o pessoal diz? A gente esquece um amor, o outro, o que ele chama lá é pega o bonde. Você não conhece, não resolve nenhum e entra nesse círculo vicioso em que você não resolveu. Você, quando conhece outra pessoa, você começa a querer se adaptar e agradar, e a família, e BBB, entendeu? Você não parou para se sarar. É só pegando o bonde. Pegando o bonde, mas no meio disso é a mistura, né, da dependência emocional com a carência de relacionamento, querer mostrar para os outros o que a gente falou no Evangelho, né? O medo de ser falado pelos outros. A abestada ou a abestada, ela quer mostrar para o outro que ela se garante, ó, eu arrumo outro mais bonito, mais rico, mais... Que carência é essa, meu irmão?
Que baixa autoestima é essa? Para que você precisa dizer para os outros que você é isso? Você tem que conversar com você e com Deus. Isso é o segundo passo. Primeiro passo, não posso. Segundo passo, existe um poder superior. O terceiro passo, entrego minha vida e minhas vontades a Ele. Aí sim. Não estou aqui para viver minha vontade, eu estou aqui para viver a vontade do Senhor. Diga aí, o que é que o Senhor quer que eu faça? Ai, mas eu quero mais. Sim, mas não posso. Estou doida para ficar com outro até hoje. Mas não vou. Também você não vai poder dizer para você assim, eu não estou doida. Tá sim. Ah, é carência afetiva, ah, é dependência sexual, pode ser o que for. Veja e diga, é. E diga, eu não posso. Só por hoje eu não posso. Depois eu faço, mas hoje não. Então, algumas adicções ligadas às drogas lícitas, como o álcool e às drogas ilícitas, a pessoa não pode nunca mais. E nunca mais. Mas quando se fala de relacionamento, recomenda-se esses tempos. Por quê? Porque você vai cortar. Qual é a mão que você está cortando? Aquele relacionamento você vai resolver na sua vida. Resolver. Aí ele recomenda no mínimo 6 meses, no mínimo, para você se resolver. Aquilo vai ser cortado da sua vida ou resolvido na sua vida. Se você quiser que volte, mas você não quer que volte tóxico, você quer que volte limpo. Sabe o que é a água limpa? Se for limpo, aquele negócio. Quer subir, vamos junto. Quer descer, desce. É isso aí, você mesmo. Quer dizer que você está cortando o relacionamento tóxico. E aprender a se relacionar com você para poder se ver, se amar e em se amando poder amar, né? Assim amar ao próximo como a si mesmo. Mas se você não se ama, como é que você pode amar alguém? Tem que se amar para poder amar e para saber receber amor. Não tem BBB, bababá, não tem Jesus. Ah, é Jesus. Não, é você. A primeira questão aí é o livre arbítrio, é o reto pensar, o reto falar e o reto agir. Eu tenho um problema, eu tenho uma limitação e eu tenho que dizer, eu tenho esse limite e eu não posso. O que é problema? Mas sabe o que é? Que quando a gente vai meditando e vendo, mais coisa a gente enxerga. E onde é que entra Jesus? Jesus vai entrar na hora que, toda hora que você quiser fraquejar, não é esse? Você se lembra? É uma caminhada que você já sabe que é difícil e que você começa, no começo, no meio e no fim, com Deus na sua vida. Porque não é fácil se afastar de uma coisa que você gosta. Mas você também não entende ainda que você gosta porque está doente. Lá no livro de Adictos a Romance, acho que eu passei até para ti, foi os livros aqui, os PDFs. Ele fala assim, né? Que você vai deixar de buscar o que você gosta para gostar do que te faz bem. Porque muitas vezes e geralmente a gente gosta do que nos faz mal. Exercício faz mal ou bem? A maioria das pessoas não gosta. Você vai deixar de fazer o que você gosta para fazer o que te faz bem. Comer pão, gordura, glúten, faz mal, mas você gosta. Você está adoecido, mal educado, mal acostumado. Eu também. Então eu tenho que começar a ter contato com outras coisas, de novo, para que eu deixe de fazer o que eu gosto para fazer o que me faz bem. Pronto, agora quando você coloca isso aí no nome de Deus, eu não vivo para fazer porque a minha vontade não me faz bem. Eu quero fazer sexo sempre, mas não me faz bem. Quando eu ingeri bebida alcoólica, eu queria beber
até abusar, mas não abusa, a gente adoece, se desmoraliza, enlouquece e não chega esse momento. Porque eu estava fazendo o que eu gosto. Eu não tenho que fazer o que eu gosto, eu tenho que fazer o que me faz bem. A vontade de Deus me faz bem. Comer. Eu comia feijoada, só feijoada, arroz branco e Coca-Cola. Eu comia, ficava suando, aí comia de novo. Não abusa, sente mal, mas não abusa. Eu não abusava. Quando eu como uma comida que eu gosto, eu não quero parar. Mas me faz bem. Chegava à noite, pedia um sanduichão grandão com a Coca-Cola e dormia com a barriga cheia, estufado. Tem que ser estufado. E eu tenho refluxo. E comer faz bem? Desse jeito não. Mas é o que eu gosto. Eu não tenho que viver pelo que eu gosto, porque o que eu gosto não me faz bem. Não é duro, né? A gente que foi criado para dizer que a gente pode, que a gente pensa, o antropomorfismo, né? A coisa do antropocentrismo, tudo do homem no centro, o homem, você é nada, rapaz. Quem é tudo? É Deus. Então você não é Deus. Você vai conseguir muito na sua vida. A partir do momento que você deixar Deus entrar na sua vida, entender que existe um poder superior a você. Por isso que você não vai querer fazer mais do que você quer. Você quer fazer o que Deus quer. Você não vai fazer mais o que você gosta. Você vai fazer o que Ele faz bem. Isso é para comer, para fazer sexo, para usar droga, tudo. Para fazer exercício, para trabalhar. Essa é a verdade que liberta. Nós estamos aqui só para aprender isso. Que nós não somos deuses, que existe um Deus, que Ele é superior a nós e que nós estamos aqui somente para aprender a cumprir a vontade dEle. E só. Você acredita? Olha, eu quero que você case comigo, vai ficar comigo a vida todinha. Que seja para a honra e glória do Senhor. Não por minha vontade. Vou botar um negócio e vou ficar bilionário. Que seja para a honra e glória do Senhor. Quem vai com Deus é imbatível. O pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Então eu acho isso uma maturidade tão profunda. Eu cheguei a... Tem um trabalho que eu faço, né? Que quase todo ano, desde 2018, que eu viajo para a Suíça. Né? Eu cheguei agora, eu passei 22 dias na Europa. Em 2019, eu não andava com remédio dentro de uma sala. Eu viajava para passar 20 dias fora, não levava umas, como dizia antigamente, uma cibalena. Eu tive uma gripe que foi aumentando e aumentando. Eu tive um negócio tão sério lá. Eu tinha uma febre, uma tosse sem parar. Eu tinha uma febre tão grande que eu ficava com cobertor, que ele ficava assim encharcado de suor, e eu botava outro. E eu jurei que eu morria. Depois eu fiquei pensando, né? Eu achando que eu posso. Pergunta se hoje o Renato sai sem uma bolsinha de remédio. Mas isso é coisa de velho, meu irmão. Quer saber o que é do que? Eu saio com eu saio com antialérgico, eu saio com negócio de limpar meu nariz, as coisinhas básicas, eu saio. Mas isso não é coisa de homem não, eu quero saber o que é, para dizer isso, né? Eu saio com minha bolsinha de remédio. Não é possível sair com a carta nenhuma
sem esse negócio. Porque eu vi que eu não posso, eu tenho que fazer o que eu posso. Eu tenho poder para a doença, entendeu? Às vezes fica doente, um pouquinho não vai para o médico, não é assim, né? Demora. Digo, rapaz, não tem essa potência não. Aí quando foi agora, quando eu cheguei a Genebra, aí no primeiro dia do evento, eu senti assim uma impaciência. Sabe, uma vontade assim, sabe, sei lá, um desconforto. No auge do evento, eu toda arrumadinha, eu olhei, pensei, desconforto, eu sem força, eu sem ânimo, eu disse, sabe o que eu vou fazer? Voltei pro hotel e fui dormir. Mas rapaz, como é que você sai, vai para um negócio desse, no primeiro dia que era para você estar o mais se garante, né, assim, né? Eu não senti uma moleza, eu vou dormir. Aline Lima, Catiúcia, Maria Imaculada Freitas, Imaculada Vidal e Eva Gomes. O que aconteceu a partir dali? Eu levei os outros 12 dias muito bem. Eu estava precisando daquilo, mas se você me conhecesse antes, eu não parava não, é o que eu disse, a doença vai pegando, eu pensando não sei o que, uma gripezinha, isso é besteira, isso não vai dar nada não, essa moleza vai passar, não, meu irmão, estou cansado, eu vou me deitar. Eu já durmo muito pouco, então quando eu tenho sono eu durmo. Ela falou que é a expressão autorrespeito. Importante, mas você só vai ter esse autorrespeito se você se entender que tem limite. Tá vendo o orgulho da gente? A gente acha que pode tudo, gente, mas não pode. Isso, eu não acho que isso seja bom, que seja uma lógica positiva, porque eu tive que passar por essa fase da minha vida e por vez por outra eu estou recaído nela, achando que eu posso. Eu tenho que extirpar isso da minha vida. Eu não posso nada, quem pode é Deus. Eu não posso nada, eu só sou um instrumento. Então com Deus eu posso coisas que ninguém nem imagina. Sozinho eu não posso nada. Então esse evangelho parece assim que ele está continuando o último que eu fiz quando eu saí. É muito importante saber o que eu não posso. Tem sido muito importante para mim entender que eu não posso tudo, porque eu passei muito tempo na minha vida entendendo que a gente pode fazer o que quiser. Quem nunca pensou isso ou nunca escutou isso? Ninguém? Você vai falar, eu posso fazer o que eu quiser. Pode não. E ainda bem que eu aprendi isso jogando futebol. Não, mas assim, eu aprendi jogando futebol. Eu pensei assim, se eu chegar lá e eu me esforçar, porque tem gente que diz que é 99% de esforço, daí 1% é dom, eu vou conseguir. Aí eu fui lá, me esforcei por 5 anos e não consegui nada. Até hoje eu não jogo bola e depois eu desisti totalmente. Eu disse, não dá pra mim, pronto. Que maduro, né? Que bom que eu fiz isso. Já pensou se eu fosse sair frustrado porque não sou um grande jogador de futebol? Eu deixei pra lá. Na maior. E for descobrindo coisas que eu posso jogar bem. Então quando eu encontro o meu limite numa coisa, não quer dizer que eu sou um inválido, quer dizer que eu tenho que procurar outra coisa. Talvez eu fale um pouco melhor do que eu jogava bola. E talvez se eu jogasse bola eu não estivesse aqui falando. Então encontrar o meu limite numa coisa não quer dizer que eu sou inválido, não quer dizer que eu não posso aquela coisa, mas não quer dizer que Deus não tem outra coisa reservada para mim. Tem muitas outras. Eu vi um desenho um dia que o cara sonhava com uma mansão, entendeu? Ele queria aquela mansão, só que Deus tinha um projeto para ele, aí tinha o desenho, era um castelo.
Então, às vezes, quando a gente quer lutar pelo que a gente não pode, a gente está perdendo o castelo achando que a mansão é muita coisa. É assim que a gente faz com comida, com relacionamento tóxico. A gente acha que não vai arrumar outra pessoa. Não é assim, né? Que não vai nada, pronto, a vida vai se acabar porque aquela pessoa ali, ou porque morreu, ou porque aquela pessoa lhe deixou. Não. Ali é porque não pode. Mas no outro caminho você pode. Pode ser só, pode ser com alguém, mas pode. Então, esse evangelho, eu acho ele poderoso nesse sentido. Quando eu enxergo o meu limite, não tenha dúvida, o que eu faço, que é fora do meu limite, vai gerar escândalo. Como diz lá em Anônimos. A doença é progressiva, irreversível, de efeitos fatais, mas antes de matar, desmoraliza. E é incurável, hein? Ou seja, vigiar e orar sempre. Aí eu fui uma vez, eles têm uma adaptação de Alcoólicos Anônimos na igreja batista, em algumas igrejas que chama Celebrando a Restauração. Diz bem direitinho, pedindo emprestado os passos de Alcoólicos Anônimos e aplica nas igrejas evangélicas dos Estados Unidos para cá. Aí é muito comum ver igreja evangélica, o cara diz assim: eu sou curado, Jesus me curou. Eu respeito, mas eu digo, eu não sou curado, entende? Porque se eu achar que eu sou curado, eu vou lá e bebo e acho que dá certo, tá entendendo? Então para mim não dá certo. Eu digo, olha, eu prefiro dizer, não tem cura para mim. Pronto. Só por hoje, tem mais ou menos uns 8 anos que eu não ingiro bebida alcoólica. Por quê? Eu sou foda. Porque eu sou bichão, é? Porque eu sou danadão. Não. Porque eu não posso. Uma vez uma pessoa muito próxima a mim diz assim: você não acha que você se expõe demais não? Porque você diz que você não pode. E eu posso? Agora como é que eu faço no meio do povo? Renato, bota tomar uma. Rapaz, hoje eu estou tomando um remédio. Tu bebe? Não bebo. Só que hoje eu não posso. Entendeu? Remédio todo mundo respeita, né? Não, aí tem gente que diz assim, racei, tá tomando remédio. Já brinca. Eu não preciso chegar a dizer, eu estou naquilo, eu não posso aquilo. Eu só digo assim, não. Aí o pessoal está bebendo aqui, todo mundo bebendo uísque, o que eu faço? Eu chego lá no garçom, ei, mano, me traz um copo de uísque assim, ó, grandão, cheio de gelo. Pega aí um guaraná, uma coisa, e bota dentro. Ou bota água mineral com gás, já vem trazendo. Quando me perguntaram, eu digo, é vodka. Se alguém insistir, tá bebendo todo. Mas o que é? Eu digo, vodka. Porque tem gente que vai até aquele nível, porque eu já vi isso. Muita gente que vivia comigo, quando eu deixei de beber, a pessoa virou até inimigo, viu? Inimigo. E se afasta. Então, tudo bem. Outros vêm. Mas eu não costumo chegar a pessoas, não. Eu digo, não, isso é uma conversa minha comigo e com Deus. Eu estou dizendo aqui porque ele está falando disso. Então eu tenho que dizer para mim todo dia que eu não posso. Tem só por mais ou menos isso, um pouco mais de 8 anos que eu não ingiro bebida alcoólica. De vez por outra eu sonho bebendo, sabe? Eu acordo assustado, digo, oh, meu Deus, me ajuda, porque isso eu não quero voltar. Porque eu não posso. Não foi bom. É isso. É meio que cortar a mão, né? Porque quando você leva 25 anos de ingerindo bebida alcoólica, que só se conta para beber, que passa o dia programando um churrasco que na verdade você quer beber, que não sei o que, não sei o que, você tem 25 anos de todas as coisas que vão se afastar de você. É gente que era seu amigo que não anda mais com você porque você não bebe. É um bocado de corte de mão, né? Eu não cortei só uma mão, não.
E eu não fui eu que cortei, não. Eu nunca disse para ninguém se afastar de mim. Mas quando a pessoa vê que você não bebe, ela não te chama mais para sair com ela. Quem já passou por isso? Não vai, não quer. E com o tempo acha que você não presta. Eu já vi cara que bebe dizer, e eu dizia também, dizia assim, rapaz, para mim a pessoa que não bebe não presta. Não é confiável. Tem gente que na China diz que uma forma de negociar, um cara falando sobre cultura, a pessoa tem que tomar um porre assim, botar um boneco grande para ganhar confiança. Porque ali diz assim, ó, esse cara aqui já fez o que ele tinha que fazer quando ele bebeu. Eu digo, rapaz, eu não vou fazer negócio com o chinês. Não porque eu sou melhor do que o chinês, mas porque eu não. Tá vendo? Não? Corta. É a história lá de Jesus, né? De que é que vale ganhar o mundo e perder a si mesmo. Então muitos anéis se foram, mas ficaram os dedos, né? Maria Clara, Elisângela, Carla Vale, Hermínio e Abel. E assim a sua recuperação, ela é a cada 24 horas. Você, como não fica bom, você todo dia vai vigiando e orando. Sai com pessoas que bebem, tudo, mas eu não tenho nenhum problema com elas, nem com a bebida delas. A questão é comigo. Isso tem que ser cortado da minha vida. Uma pessoa que tem dependência, uma pessoa dependente dessa relação sexual, pedófilo, é uma doença. Aí ele vai se jogar no meio de onde tem criança. Vai, se ele estiver na ativa. Se ele estiver em recuperação, o que ele vai fazer? Evitar pessoas, ambientes e situações. Quando ele vê que ele está só com a criança, o que ele faz? Ele sai. Renato, que fraqueza é essa? Sim, meu irmão, o homem tem a doença e reconhece e não vai, pronto. Isso é uma fraqueza ou é uma fortaleza? Se ele está em recuperação, é uma fortaleza. Mas quando o cara acha que ele pode, ele se expõe, entendeu? Porque ele acha que vai dar certo, que ele controla, que ele já está curado. Então, para mim é muito bom, é muito salutar quando eu falo que eu tenho muitos problemas que são incuráveis nessa encarnação para mim. Por quê? Porque eu me reforço o compromisso de dizer que eu não posso, para que eu não me meta e para que eu evite pessoas, ambientes e situações. Quantas coisas maravilhosas eu vi depois que eu deixei de ingerir bebida alcoólica. Ai, Renato, era só ruim quando tu bebia? Não era. Mas hoje eu prefiro. Interajo. Hoje eu canto. Tem barzinho que eu vou e fico cantando lá. Estou bebendo e eu bebendo água. Canto 2, 3, 4 horas. É doença. Hã? É doença. Doença dependência de sexo, num padrão específico chamado pedofilia. E o que seria, né? Se não fosse doença? É como um alcoólatra dizer que é uma doença e não quer aceitar, né? Muitos alcoólatras que são cruzados, que ele usa droga lícita, que é o álcool, que usa droga quando, geralmente quando ele usa uma, vai para outra. Você olha para ele e diz assim: eu só bebo, viu? Não uso droga não. E quando você abre o livro de Narcóticos Anônimos, a primeira coisa que diz: álcool é droga. É lícito, mas é droga. Então, um dependente de sexo, de um padrão de promiscuidade, por exemplo, não é diferente de um pedófilo. Doente é doente. Um viciado em álcool alucinógeno, ele não é melhor ou pior do que um cara que é viciado em açúcar e se desgraça do mesmo jeito, ou não?
Quantas pessoas, quando eu ia com meu pai pro pé do diabético, eu não via? A pessoa não fica desmoralizada, não. O cara, sabe, desenvolveu o diabetes porque é viciado em açúcar. Sabe o que ele dizia para os outros? Eu não bebo, mas é viciado em açúcar. Ele diz, eu não bebo, eu não uso droga, mas é viciado em açúcar. Aí o que começava a acontecer? Perde o trabalho, desenvolve diabetes, começa a perder partes do corpo, começa a dar trabalho aos outros e depois fica lá desmoralizado e a vida daquele jeito e o cara comendo açúcar escondido. Por que eu acho que esse cara é melhor do que o outro? Se os dois têm uma doença que é o vício em se autoagradar, em fazer o que ele gosta. A gente tem essa coisa, entendeu? Assim, quando a gente começa a entender que o problema está nesse egoísmo, no egocentrismo, de você, ao invés de reconhecer que é para você fazer o que te faz bem, de cumprir a vontade de Deus e não a sua, você começa a ter esse negócio. Eu bebo, mas eu não uso droga. Aí eu tenho dependência de sexo com mulher, mas não é com homem. Eu tenho dependência com homem, mas não é com menina. Não, pô, viciado é viciado. Ele vai fazer tudo e vai ser progressivo e vai se destruir, vai destruir a família também. Ou não destrói? Eu já vi gente que era viciada em comida, só que você pensa que não, nunca bebeu, nunca fumou, aí começou, adotou 3 meninos, aí um caso que eu vi, aí a mulher começou a comer, ela comia, tinha muita condição financeira, ela não saía mais de casa. Como é que cuidava dos meninos? Se ela não conseguia mais sair, ela só vivia comendo dentro de uma cama. Ela chegou aquela gordura mórbida, mais de 300 quilos. Quando ela faleceu, teve que quebrar as portas do quarto para tirar o corpo. Ela saiu pelo portão dos carros. E nesse meio termo do vício, que não bebia álcool, que não usava droga, mas era viciada em comida. Os filhos, como ela não tinha como acompanhar mais, começou a sair, faz o que quer, ela não se levantava, não ia atrás, os meninos começam a fazer o que quer, entrar na droga. Ela se destruiu, a família se destruiu, os 3 meninos entraram na droga, acabaram com tudo e no final ela morreu daquele jeito como ela vivia, comendo, e eles venderam tudo, perderam tudo, e não sei se ainda estão encarnados, mas droga demais. A casa dela virou tipo uma cracolândia dentro da casa dela, era uma mansão, porque os filhos iam tudo lá e ela não levantava. Como é que ela resolvia? Comia mais, até dormia. Então, eu não sei, né? Assim, na minha cabeça, o egoísmo, o egocentrismo, esse vício que você tem de achar que é Deus e querer fazer o que você gosta, porque você acha que pode, e não importa no que seja, vai te levar à destruição. É progressivo, irreversível, de efeitos fatais, mas que antes de matar, desmoraliza. Então, ou você acha que para Deus vai fazer acepção de pessoa, teu vício é menor ou maior? Viciado é viciado. Não sei se vocês conseguem captar isso. E tem essa mania, né? Essa mania de achar que tem os mais e os menos. Mas às vezes a gente faz isso porque a gente quer se achar melhor do que os outros. Muitas vezes, sabia? Quando a gente começa a dividir os outros, é porque a gente quer dizer o seguinte: não, a gente é ruim, mas não é tão ruim assim, a gente é melhorzinho. Mas qual foi a diferença, cara? Você desgraçou sua vida do mesmo jeito. Eu conheço gente que não bebe também, que não fuma, não é viciado em comida, mas dependente de relacionamento. E tá aí, acabou com a vida, mata uma pessoa, mata, o cara matou a mulher estava pedindo perdão porque por uma dependência afetiva ela botou veneno, matou o filho, ia matar o marido morreu, descobriram que era ela que tinha matado. Não foi essa semana, ela mandou uma mensagem pro cara pedindo perdão que matou o filho. E não bebe, não fuma, mas faz isso. Então é melhor do que o que bebe? Uma mãe que é capaz de matar o filho e o marido, aí porque não bebe, porque não usa droga, porque ela não é uma pedófila, ela é melhor do que o cara, que o pedófilo. É um
vício é o vício. A doença é a doença. E posso estar completamente errado, mas eu tenho visto assim. São doenças do ego. Egoísmo, ou seja, o que é o egoísmo? Todo mundo pode se explodir, menos eu. Eu não quero ser melhor do que eu mesmo, eu quero ser melhor do que os outros. É uma diferença tão grande numa frase tão pequena, né? A frase que Emmanuel fala é assim, ó: dou aos outros o direito de serem como quiserem, mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém. E quando a gente está nessa coisa de egoísmo e egocentrismo, a gente fica se comparando. A gente não quer ser melhor do que a gente mesmo, a gente quer ser melhor do que os outros. E aí é que gera esses problemas. Então eu olho para olhar para mim, quando eu vejo uma pessoa que tem problema, eu penso logo, esse cara não é pior do que eu. Ele chegou a um canto que, se eu der continuidade às minhas adicções, eu vou para lá também, eu vou até pior. Eu não sou melhor. Até porque nem Jesus aceitou a pecha de bom. E a gente fica querendo medir os outros, assim embaixo. O cara disse: bom mestre, Jesus disse: por que me chama de bom? Bom é meu Pai que está no céu. Jesus não quis. E a gente quer se achar melhor do que os outros. Jesus não quis. Então eu não sou melhor do que um pedófilo. Eu não sou melhor do que um drogadicto. Se eu tiver adicções e eu não entender o meu limite e der continuidade, eu vou desenvolver. E ao mesmo tempo, se eu encontrar os meus limites e disser isso, eu não posso, minha vida pode ser muito maravilhosa. Eu não preciso chegar àquilo. Então, esse evangelho eu acho muito poderoso, porque é o evangelho do limite. A pessoa fica pensando, né? Rapaz, eu vou arrancar minha mão, né? Uma mão. Mas uma mão é nada. Uma mão vale nada. O problema é o egoísmo, é o egocentrismo, é eu querer achar que eu sou Deus, é eu querer fazer as coisas do meu jeito, porque eu sou eu, porque eu gosto. É isso que tem que ser arrancado. Não importa o que eu gosto. A verdade é essa. Eu não devo fazer o que eu gosto, eu devo fazer o que me faz bem. Eu não estou aqui para viver conforme a minha vontade, eu estou aqui para viver conforme a vontade de quem? Não é? Agora eu pergunto a vocês, é fácil para vocês? Muitas vezes, gente, essa semana, ontem, eu estava no aeroporto de Congonhas. E eu tive um dia em que coisas aconteceram que eu não gostei, ou seja, não aconteceram como eu queria, por isso não gostei. E eu querendo achar que aquilo ali não era nada, mas só me sentindo mal e querendo ir para um canto, querendo ir para outro para fugir de enxergar aquilo. Aí era tanta gente no aeroporto, e meu voo era 8 horas, então era lotado o pessoal assistindo o jogo, e eu fiquei assim. Aí chegava em cima, é um aeroporto menor, era um monte de gente, e os banheiros tudo sujos, me deu aquela ideia de descer. Quando eu fui lá, lá embaixo tinha um banheiro, que tinha um do meio, estava limpo, zerado. Eu entrei, fechei a porta, e fui meditar, dentro do banheiro. Uma cabinezinha bem limpinha, que tinha essa de casa de cá. E o povo começou a entrar, eu fechei a porta e sentei lá, ó. Fui enxergar o que estava acontecendo. Que é isso? Só para olhar e dizer assim: Renato, as coisas não são como você quer. Não é para a coisa acontecer porque você gosta. Se você gostar, muito que bem. É pela misericórdia de Deus, como você falou, pela misericórdia de Deus. Se você não gostar, que seja feita a vontade de Deus e não a sua. Entende, Renato, que o que está acontecendo dentro de você é você querendo ser Deus. Renato, você não é. A vida não está aqui para servir a você. Você está aqui para ser um instrumento de Deus para a vida.
Se você entendesse isso, você não estava dessa forma. Não tinha força, não tinha ânimo. Eu estava chateado. Parei aquela meia hora, marquei de relógio. Minha meditação é meia hora. Botei meia hora de relógio. Cruzei as pernas em cima do vaso, dentro do aeroporto. E o pau quebrando de gente passando para lá e eu fechado na sala daquela ali. Foi. Quando eu abri os olhos, eu estava com força. Estava com força. Eu tinha que ajeitar um livro que eu estava publicando. Menina, eu tive tanta força, eu tive tanto ânimo quando eu saí, que eu fiz tudo o que eu tinha para fazer. A minha chamada de mais foi essa: Renato, não é isso. Está enganado. Você está recaído emocionalmente. Aí é a hora de Senhor, fica comigo. Porque por mais que eu compreenda isso, parece que eu não entendo. Eu quero mandar na vida e eu não mando. Então, Senhor, fica comigo assim mesmo, eu sendo tapado. Eu preciso que Jesus fique comigo, porque eu estou querendo ser o que eu não sou. Não tem lógica. E a verdade é essa, Senhor. Eu estou querendo que a vida seja como eu gosto, e a vida não está aqui para me servir. E como não aceito, eu estou com raiva, eu estou chateado, porque não foi como eu gosto. Então fica comigo, mesmo eu sendo assim, fica comigo, porque por mais que eu diga, eu posso pegar assim um pau e bater na minha cabeça quando eu estou com raiva, dizendo, não é como você quer, não é como você gosta, mas eu ainda continuo com raiva. Eu disse, então, Senhor, por misericórdia, fica comigo, porque até que esse negócio melhora. Mas eu tinha que enxergar o que estava acontecendo. Doença emocional. É doença emocional, é codependência, é querer ser aprovado pelos outros, é querer que tudo que eu faça dê certo, do jeito que eu quero. Não é assim. Mas quando a gente está no meio do problema, pode pegar um pau e tacar na cabeça da gente dizendo essas coisas. É mesmo que nada. E a hora que você faz o quê? Pois, Senhor, mesmo eu sem entender, fica comigo. Eu não estou entendendo, não vou dizer, eu vou mentir para Deus, né? Olha, eu estou entendendo, eu sei o jogo todo, é isso aqui que eu estou falando, mas naquela hora eu continuo com raiva. Quando a gente começa a bater esse papo com Deus, um papo aberto, isso que ela falou comigo, sobre a presença de Jesus, entendeu? Jesus é aberto, Jesus é isso, ó. Jesus, eu sei o que é o certo, mas eu não aceito. Então fica comigo, eu sendo desse jeito que eu sou. Paulo falava isso, né? Paulo dizia assim, eu sei tudo que é bom, mas eu vou para o que não presta. Muitas vezes se recado. Impressionante, gente, foi impressionante. Por isso que hoje eu não brinco com essas coisas. Estou com sono, eu durmo. Se eu estou vendo que eu estou muito bagunçado, eu procuro um cantinho e vou meditar. Na última vez que eu falei aqui, eu fiz isso. Eu vim para cá, fui lá para a salinha. Entrei, cheguei mais cedo, fui lá para dentro. E lá o pessoal estava trabalhando. Eu não falei com ninguém. Cheguei, fechei meus olhos, cruzei as pernas, passei meia hora meditando. Quando deu o horário, eu vim para cá. Tenho que fazer isso. Porque eu não posso com as minhas emoções. Não posso. Tem dia que está melhor, tem dia que está pior. Mas o problema central é esse. Só quero que as coisas sejam do meu jeito, como eu gosto. Quem aqui já ficou interessado em alguém e quis levar um fora? Não quer. Mas já pensou se você tivesse ficado com todas as pessoas que você teve interesse? Porque o coração é bem veleiro, né? É enlouquecedor, gente. A gente pensa que é gostoso, mas é enlouquecedor. Não tem limite. Fico lembrando da história de quantos homens tiveram quantas mulheres, como a história de Davi. Ele tinha várias mulheres, mas ele quis a mulher do comandante. Viu a mulher tomando banho nu, se interessou pela mulher. Tinha a mulher que queria, mas disse, eu quero aquela. O que ele fez?
Ei, bota o comandante para ir bem na linha de frente, daqueles que morrem primeiro. Pronto, ele foi e morreu. Aí o que ele fez? Pegou a mulher do cara. Não é assim a história? Que é a mãe de Salomão. É claro, ação e reação, causa e efeito. Nada vai passar em branco, não vai. Então assim eu fico olhando, eu li os textos antigos dos hindus. Você pega lá, o cara vai. Tinha uma história no Ramayana que era isso, né? O Ravana era um demônio. E ele pediu aos deuses, ele era tão obstinado, ele tinha 10 cabeças. Ele falava, os deuses não ouviam. Ele sentou no chão e disse: eu vou ficar aqui em meditação por 10.000 anos. A cada 1000 anos eu arranco uma cabeça minha, eu arranco. Quando ele arrancou 9, os deuses disseram: o que é que você quer mesmo? Coisa forte é essa? Ele disse: eu quero mandar no mundo, eu quero ser o mais forte, ter as mulheres, as riquezas, tudo que eu quiser, que nenhum Deus seja capaz de me derrotar. Pois vai, toma conta do mundo. E era impressionante. Ele foi lá, tinha a ilha de Lanka, tinha todos os poderes, toda mulher que ele via, ele pegava e não deixava ele querer outra, e outra, um harém infinito. Aí um dia ele vai no meio da floresta, um homem desse, cheio de mulher, cheio de tudo, fica doido por Sita, que era a mulher de Rama, que era o Deus encarnado. Ele quis, sequestrou ela, aí Rama vai para cima dele. O que acontece? Ele acaba perdendo tudo. Ele diz: mas eu não tinha pedido não ser vencido por nenhum Deus. Mas o Deus encarnou, você morreu foi pela mão de um homem. Tá vendo? Ravana sou eu, é você quando faz o que a gente quer e gosta. Coma um pouquinho, enche esse docinho, é bom, mas esse outro. Então, para a gente encerrar, né, dado o horário, não sei se ficou. Estela, já vai encerrar. É o horário, já chamar. Davi, Sindate, Lourdes Saldanha, Nájila e Ângela Furtado. Então, esse evangelho, não sei se foi claro para vocês, né? Mas é um avivamento para mim. Todo dia eu tenho que trabalhar esse evangelho na minha vida, né? Dos meus limites. E é difícil. Como eu disse, vez por outra eu estou com uma recaída emocional. Eu sei que é assim, eu compreendo, é incurável. Por isso que vigiai e orar. Então eu tenho minha rotinazinha, minha rotina de leitura, minha meditação diária. É isso, toda hora, e ainda assim vai para o tratamento espiritual, vai para isso, vai tudo bem. Não posso deixar a peteca cair. Porque há uma luta constante, isso que era para ser arrancado, entendeu? Há uma vontade muito grande em mim de eu ser Deus. Em algum momento, né, todos nós nos comportamos como semi-Deus. Eu não quero ser semi, eu quero ser Deus. Se não fosse assim, eu não tinha raiva, eu não tinha ódio, eu não tinha tristeza. Porque se eu dissesse o que acontece eu diria: obrigado, Senhor, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando e respeitando a Deus. Esse é o casamento com Deus. Qual era a raiva que você tinha? Você tem raiva porque você não aceita, concorda? Você quer uma pessoa, a pessoa não é como você quer, você não gosta. Você quer comprar uma coisa, você não pode comprar, aí você fica com raiva, né? Não? Você queria ir trabalhar e chegar 7 horas, sai, acordou tarde, aí você vai e ainda bate no trânsito. Você enlouquece. Se você não quisesse ser, não semideus, se você não quisesse ser Deus, você ficava tranquilo. Mas não fica.
A gente não fica porque não acontece o que a gente quer, a gente se revolta. Eu não gosto de, comigo, ficar com, como é que chama? Manipulação de palavras, né? Eu dizer para mim que eu quero ser um semideus é mentira. Eu quero mandar nas coisas. Eu quero que as coisas sejam como eu quero. Se não fosse, eu não tinha ficado com raiva. Se não fosse, eu não tinha ficado chateado. É porque eu quero que seja do meu jeito. E só quem pode fazer isso é Deus. Só as coisas só pode ser do jeito de Deus, não do meu. Mas se eu fico chateado é porque eu quero ser o quê? Semi? É mentira eu dizer um negócio desse para mim. É mentira. E isso eu digo para quando eu sento e medito e converso com Deus, comigo, desse jeito. Senhor, eu estou querendo ser isso, é isso, eu mentir. Eu não posso mentir para Deus, para mim. É isso, por mais feio que soe, como é que uma pessoa espírita diz que quer ser Deus? E se não fosse? Quero, mas não posso. É um limite. É o cara que quer beber e diz, eu não posso. Não existe, isso não pode, simplesmente não pode, não é. Qual é a dica de meditação aí para essa clareza? Não, eu trabalho comigo a meditação silenciosa mesmo. Eu fico só vendo o que é que está se passando e dando nome ao que está acontecendo. Vendo o que está acontecendo. Como eu disse, eu não faço minhas palavras, é isso que eu estou te dizendo. Quando eu estou nesses estados de descontrole emocional, é porque eu não estou querendo ser outra coisa que não seja Deus. Eu estou com raiva porque a coisa não acontece como eu quero. E eu tenho que dizer isso para mim. Isso é loucura. Não é verdade, não é possível. Mas a pessoa quer, não é assim? E está com raiva porque não é. Então, primeira coisa é reconhecer, ver, para reconhecer, depois compreender. E aí, na hora que está nessa fase que você compreende, mas não consegue passar aquele torpor, pedir ajuda. Mas impressionantemente, quando paro nos tempos corretos, eu melhoro 90% a 100%. Acontece. Então em mim é muito forte isso. Se não fosse, eu não era tão incisivo, entendeu? Não era, né? Porque eu fico querendo que a pessoa pense como eu penso, que faça o que eu entende que eu estou certo. Eu quero entender tudo. Muitas vezes, aí hoje eu paro e digo assim, não, Renato, ninguém entende tudo. Eu queria estudar tudo, não pode. Não dá. Você fica generalista sem ter profundidade em nada. Senão isso é para Deus, cara. Veja o que é que dá para você e faça. E faça bem. Então, retirar, para encerrar essa parte, né? Tentar cortar essa mão de dentro que quer ser Deus. Todo dia isso, todo dia amanhece com esse propósito. Se submeter mais à vontade de Deus e cortar essa parte que quer ser Deus. Se não consegue cortar, ao menos vê. Quando vê, ela perde força. Porque você vê sabendo que não é possível. É como o alcoólatra que vê a bebida, tem vontade, mas diz o quê? Eu não posso. É o cara que chega numa joalheria, não tem o dinheiro e diz, é bonita, é linda, mas eu não posso. Então ele vai olhar e dizer, eu quero ser Deus, mas eu não posso. E tudo bem. Às vezes a gente vai tão no automático que não para ver isso, né? Então, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar. Coragem para modificar as que nós podemos. E sabedoria para reconhecer a diferença. E que seja feita sempre a vontade de Deus e nunca a nossa. Muita paz e boa semana. Nada é igual ao seu redor. Tudo se faz no teu olhar. Todo o universo se formou. Eu quero